Diáconos. A palavra diácono surgiu a partir do grego diakonos, que significa atendente ou servente. O diácono é uma pessoa que serve e ajuda a igreja. Na Bíblia, os diáconos tratavam de assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis, cuidando de questões sociais e do dia a dia da comunidade cristã, enquanto os apóstolos, pastores, se dedicavam à pregação e ao ensino. O papel dos diáconos, biblicamente falando, é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja. A palavra, geralmente traduzida do Novo Testamento como servir, é a palavra grega diakoneu, que significa, literalmente, na sujeira ou pessoas de pés sujos. O trabalho do diácono é muito importante, principalmente em igrejas maiores com muitos membros. Os diáconos possuem uma função extremamente importante na vida e saúde da igreja local. Refere-se a um atendente, garçom ou pessoa que ministra, serve a outra pessoa. Vemos a palavra diácono sendo utilizada pela primeira vez em referência a ajudantes da igreja no livro de Atos. Você pode ler Atos, capítulo 6, no versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os homens que estavam cuidando da vida espiritual dos irmãos, alimentando a igreja com a palavra e a oração, perceberam que não era certo abandonar essas atividades para servir às mesas. Neste contexto de crescimento da igreja e aumento das necessidades individuais e coletivas, o Espírito Santo levantou alguns outros homens que estavam dispostos a servir e ministrar as necessidades físicas da igreja, enquanto os apóstolos ministravam as necessidades espirituais, permitindo uma melhor utilização dos recursos financeiros e um melhor uso dos dons de cada um. Isso também envolvia mais pessoas no cuidado e serviço. O trabalho do diácono varia de igreja para igreja, mas sua função principal é diminuir a carga de trabalho do pastor. Todos devem ajudar na igreja, mas o diácono é uma pessoa responsável que gere certas tarefas. O que faz um diácono? Administra as finanças e recursos da igreja, gere a parte social e assistencial, dá assistência aos necessitados e visita os enfermos, cuida do edifício e dos bens da igreja. Em grande parte das denominações, o diácono também ajuda com funções espirituais, administram a ceia, participam diretamente das liturgias no culto, discipulado e aconselhamento dos crentes. Se você deseja conhecer as qualificações e responsabilidades dos diáconos, a única passagem que podemos usar como referência é 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao 13. Nessa passagem, Paulo apresenta uma lista oficial, porém não exaustiva, dos requerimentos para os diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Quem pode ser diácono? O diácono precisa ser uma pessoa compromissada, capaz de lidar com problemas e ter responsabilidade. Por isso, a Bíblia tem algumas recomendações sobre o caráter do diácono. Ser sábio e cheio do Espírito, Atos 6, versículo 3. Ter boa reputação, 1 Timóteo 3, versículos 8 e 9. Alguém que administre bem a própria família, 1 Timóteo 3, versículo 12. Mulher pode ser diaconisa? A Bíblia não restringe o diaconato somente para os homens e não proíbe, de forma alguma, mulheres de servirem como diaconisas. Diácono significa servo. Uma mulher chamada Febe era diaconisa de uma igreja. Você pode ler em Romanos 16, no versículo 1. Dependendo da tradução, mulheres em 1 Timóteo 3,11 poderá significar diaconisas ou esposa dos diáconos.
De qualquer forma, esse versículo mostra que as mulheres que servem à igreja também devem ter as mesmas características que os homens que servem à igreja do Senhor Jesus Cristo. E você, tem um desejo no seu coração de servir a Deus? Será que este é o seu chamado? Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e usar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para você ficar a par dos nossos novos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço.